Bom dia a todos, todas. A minha fala, ela tem como ancoragem lá o decreto 5.452 e a portaria 5.930, que vão trazer os elementos que compõem o programa Mais Educação São Paulo. E todos nós sabemos como foi o primeiro ano, 2013. Uma série de questionamentos circulavam em toda a rede municipal. Quem são os autores que dão suporte para o conceito de interdisciplinaridade? O que é que vocês estão entendendo por integração curricular? Quais são as referências de currículo? É o currículo crítico, pós-crítico? É o currículo tradicional? Que currículo é esse que está sendo apresentado como proposta para o trabalho em termos de políticas públicas para os próximos 4 anos, estou falando lá de 2013. Então, aquele primeiro ano foi um ano extremamente inquietante por parte da rede como um todo, que olhava para a secretaria e demandava posicionamentos. Penso que a secretaria conseguiu, ao longo desses anos, ir ajustando, não estou dizendo que está tudo equacionado, mas conseguiu fazer ajustes importantes que buscasse sintonia com a rede. Cada passo da secretaria, a partir de 2013, foi no sentido de aproximação com a rede, trazer a rede para reflexão do ponto de vista de construção de política pública. Isso foi para avaliação, isso foi para currículo, para ciclos, para integração curricular, para os projetos, né? Então, todo esse conjunto de desafios, ele foi sendo trabalhado na perspectiva de ter assento na rede, e a rede se manifestar. Então, isso vai construindo, ao longo dos últimos anos, movimentos de convergência e de aproximação. Portanto, eu estou falando de um processo que não se encerra, né, e que também não está naquele mesmo patamar de 2013. Acho que todos nós aqui, se pararmos e buscarmos na memória, percebemos que caminhamos. Podemos olhar para trás e ver quantas coisas nós superamos que estavam lá fervilhando e que hoje estão melhor equacionadas. Então, é desse lugar. E da mesma forma que também a secretaria, num esforço, e aí, claro que tem N leituras sobre esse esforço, sobre esses esforços da secretaria, de disponibilizar reflexões com a rede, via indireta. Eu estou falando indireta quando tem publicações que chegam lá, não é a publicação, não é o secretário, não é a diretora da COPED, mas é um documento que chega e leva ideias que, claro, tem uma emergência de vários fóruns, como eu disse, interligados com a rede, com a realidade das unidades educacionais, mas chega em formato de publicação. Também subsídios nesse sentido, todos eles que foram produzidos, né, a partir lá do Mais Educação São Paulo, aquele primeiro que dava suporte para ir concebendo o que é projeto, como se pensa projeto, quais questões vão envolver a construção curricular, o primeiro, e a partir dele, um conjunto de outros que foram também demandados como necessidade de um maior esclarecimento e de uma maior compreensão sobre aquela política que se iniciou em 2013. Então, é desses lugares aí que eu começo, né, a trazer os elementos do percurso curricular. Então, uma das preocupações que aparecia lá no documento já é a da integração curricular, né? E essa integração curricular, não necessariamente ela olhando apenas para o ensino fundamental. Então, já desde a educação infantil, nós sabemos como a educação infantil, ao longo desses anos, foi muito cuidadosa, né, e muito qualificada no sentido de olhar a criança como sujeito de direitos e pensar na criança, no seu território, a criança com a capacidade bela de trabalhar materiais não organizados e construir em cima desses materiais não organizados possibilidades de expressar um brinquedo, uma brincadeira, portanto, potencializando a criatividade da criança. Já desde pequena, é chamada a olhar para a realidade numa perspectiva integrada. E isso foi marcando cada documento, cada passo, cada iniciativa alimentada por seminários regionais, por encontros locais, por encontros centrais lá na secretaria, que o tempo todo foram assegurando essa dimensão no debate de que a criança é um sujeito de direitos. E mais do que nunca foi ousado esse caminho quando coloca o diálogo com os bebês. Então, a coragem de trazer essa compreensão de como o bebê se estabelece em seu contato com o adulto é mérito desse trabalho, desse esforço que vem desde 2013. Portanto, é desafiador, e São Paulo
eu penso que a minha fala também, ela deve ser entendida no sentido de nos motivarmos para que possamos reconhecer que a nossa caminhada não foi pequena e ela traz contribuições, porque em que pese o quadro, de um modo geral, da sociedade, que não é um quadro tranquilo, nós somos educadores comprometidos com a transformação social. E isso passa a B, passa a C. Mas o nosso compromisso permanece e todos aqueles que vão em direção a esse compromisso devem ter o nosso reconhecimento. Então, uma das coisas, não tenho dúvida, que quem virá pela frente, e esperamos que possamos ter mais permanência, claro que sim, não é, para continuarmos esse trabalho entre eles de reconhecimento das crianças, dos bebês como sujeito de direitos. Então, essa integração está pensada para a educação infantil, para o ensino fundamental, num desafio que não é novo, que remonta lá aos anos 80, não é, em que a interdisciplinaridade também foi colocada como uma preocupação para o trabalho na rede e, naquele momento, tinha o tema gerador como carro-chefe para esse trabalho. E esse movimento se articula com o desejo de um currículo mais integrado, não um currículo patologizado, como diz o professor Hilton Japiaçu, né, que é as áreas do conhecimento fragmentadas, separadas, e o ser humano como uma totalidade, sem se reconhecer claramente nesse processo. Então, a ideia de ter essa preocupação já anunciada na portaria. Claro que também é importante, e esse é mais um movimento de integração, é pensar a criança, o ciclo da vida da criança. E ao pensar a criança, pensar numa pedagogia da infância. Então, estou trazendo elementos que não se encerram na educação infantil. Portanto, integrar a educação infantil com o ensino fundamental também fez parte dessa preocupação de um currículo integrador da infância paulistana, mobilizando o ensino fundamental, a diretoria de ensino fundamental e a diretoria de educação infantil, reconhecendo nessa criança presença nos espaços de CEMEI e também das EMEFs. E, portanto, esse ciclo da vida tem que ser considerado num trabalho que pretende fortalecer essa concepção de sujeitos. Então, olha, eu penso que isso é um outro desafio também que nós temos que olhar com carinho, né? Se há um histórico de atribuir uma dimensão cânone a determinados conteúdos, nós temos ousado o tempo todo em trazermos para o centro das discussões os sujeitos, os seus ciclos da vida, suas narrativas, que é claro que são narrativas que precisam ser repertoriadas, mas é a partir delas é que nós vamos construindo todo um processo de repertório para que elas consigam compreender melhor e mais profundamente a realidade e sabendo que essa realidade ela é articulada, ela é orgânica. E a escola, historicamente, tem um processo de organização que vai na contramão desse trabalho, fragmentando, segmentando, e nós o tempo todo com sinal de alerta, mostrando é necessário projeto, é necessário integração, é necessário uma aproximação das áreas do conhecimento para que essa criança se potencialize, para esse jovem, esse bebê vá se potencializando para se constituir efetivamente num sujeito crítico, que consiga ler a realidade. E olha, eu não tenho dúvida que todos vocês, nós estamos num ambiente que hoje, olhando para a realidade brasileira, mais do que nunca, e tudo aquilo que está inserido na realidade brasileira, é necessário ter uma leitura crítica profunda sobre o quadro que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Porque tem interesses em jogo, tem relações de poder em jogo. Então, eu estou falando da educação, e a educação não é alheia às discussões de relações de poder, e também à proposta curricular. E nosso percurso vai apontando essas relações, quando nós vamos vendo, entre outros, experiências como Leituraço, que vai procurando dar visibilidade a narrativas invisíveis, a grupos sociais, como disse lá João Acaiabe, né? Me lembro dos filhos que assistiam Bamba Lalão e ele estava lá presente, e ele dizia, a criança precisa de um espelho mágico, a criança negra, porque ela não se reconhece no livro, não se reconhece na escola, não se reconhece na sociedade. É necessário que ela tenha esse espelho mágico para poder se reconhecer. Então, é necessário que essas narrativas possam também circular pelo espaço escolar, no sentido de potencializar os sujeitos da realidade brasileira, que não é monolítica, não é única, ela é plural, etnicamente falando. E muitas vezes a escola, historicamente, não deu conta dessa dimensão e
optou, infelizmente, por uma versão mais homogeneizadora, que traz consequências. Subalterniza grupos, silencia grupos, omite grupos, e nós sabemos disso. Portanto, se temos uma posição que a realidade brasileira precisa ter uma outra qualificação, o nosso compromisso está dado no enfrentamento a essas questões. Então, aí, um pouquinho da pedagogia da infância e dessa dimensão da integração com o ensino fundamental. E, claro, o encorajamento também. Já vem, não é de hoje, não de 2013, tenho plena consciência, mas pensar a brincadeira, a ludicidade como espaço de formação, experiência de formação, ela foi muito destacada no trabalho da Secretaria também a partir de 2013. E isso tem ancoragem em outros espaços. Me lembro de um trabalho da professora Tizuko Morshida na Escola de Aplicação da USP, que trabalhou esses elementos na Escola de Aplicação, e as mães não acreditavam, mas quando o trabalho começa a se desenvolver, as crianças se tornam mais independentes, mais autônomas em casa, as mães correm para a Escola de Aplicação e vão contar que mudanças estão percebendo naquelas crianças guiadas pela ludicidade, pelo brincar, como um processo que compõe essa fase da vida. Então, mais do que nunca também, penso que é uma contribuição importante que a Secretaria vai dando a partir do reconhecimento de que a criança ela tem referências que pode mostrar toda uma compreensão e todo um contato com o mundo e com as pessoas inseridas nesse mundo que vão ajudando a compreendê-lo melhor e a que ela possa também se potencializar em termos de expressão. Ainda sobre integração curricular, né? É claro que há uma preocupação, e eu exemplificava agora há pouco, o Leituraço, que é uma parceria entre sala de leitura, espaço sala de leitura e núcleo étnico-racial. Então, olha a convergência. Núcleo étnico-racial, eu vou caricaturizar no sentido de usar metáforas aí. Grita pela visibilidade, pela não discriminação, pelo não preconceito, pelo não racismo, e a sala de leitura diz: bem-vindo, nós vamos trabalhar as literaturas marginais e vamos dar voz a esses grupos que vocês estão gritando para não serem excluídos, discriminados, tratados de maneira preconceituosa. É uma luta, porque o mercado não é generoso para essa produção, todos nós sabemos, mas é necessário encorajamento para poder trazer essas produções e torná-las produções da realidade brasileira, dessa pluralidade da realidade brasileira, e ocupar outros espaços. E eu estou falando de um espaço desta mesma instituição, só que lá no Memorial da América Latina. Foi para lá que essa experiência foi levada, agrupando todas as escolas da cidade de São Paulo. E que isso se multiplique efetivamente o tempo todo, levando para espaços da cidade literaturas, narrativas, que não são as narrativas hegemônicas que nós sabemos da educação brasileira. Então, nesse sentido também a integração vai buscando essa articulação com os grupos e também a educação ambiental, que vem se constituindo conosco e pensando, né, sobre possibilidades de um trabalho de reconhecimento de como a cidade ela pode ser melhor tratada, né? O cuidado com a cidade, estar na cidade, cuidar da cidade é algo que merece ser apreciado na história da educação, por dentro da educação, que é o lugar onde vivemos cotidianamente. Então, vamos maltratar o lugar que nos acolhe, por onde temos que circular? Então, do ponto de vista das relações sociais, dos espaços, é necessário, e a educação ambiental tem procurado esse movimento também de integração com outros núcleos, né? Ora, a mesma preocupação, e é difícil, eu sei que não é tranquilo não, mas desde o começo havia uma preocupação em trazer também a supervisão escolar para discussões sobre todo esse trabalho de reorientação curricular que vem com o programa Mais Educação São Paulo. E este tema da integração curricular já teve uma primeira apreciação em 2014 num trabalho de formação da FAF. Quem participou da supervisão e da DOT-P se lembra que um dos temas de encontros formativos sobre integração curricular dado pelo professor Marcos Meira, foi a integração curricular, numa preocupação de também fortalecer esse setor, esse segmento da rede, que é fundamental, que é importante, porque vai para a escola, olha os PEAs, olha projeto político-pedagógico, estabelece diálogo com os docentes, estabelece contato com os estudantes, com os jovens, crianças, jovens, adultos, e, portanto, tem que ter elementos para discutir integração curricular, e nós buscamos apoio da FAF numa primeira experiência de formação. Claro
que também a cidade é composta da multiplicidade de territórios. E esses territórios mobilizam desafios que não são homogêneos. Né? Enquanto alguns desafios de áreas que estão lá mais próximas de preservação de mananciais, outras áreas que estão em encostas, com uma situação de dificuldade de todos os serviços públicos chegarem, vão elegendo desafios, né, singulares, que têm muito a ver com a realidade. Essa é uma outra preocupação que o programa Mais Educação, desde o início, anunciou. Ou seja, deve ter sentido na rede um conhecimento onde a vida possa pulsar, onde as pessoas possam se reconhecer. Exemplo mais claro disso são os TCAs, e nós vimos, tem um vídeo, e eu me lembro muito bem deste depoimento, de um estudante concluinte do 9º ano, dizia que a preocupação dele era conhecer as ruas do bairro, que recebiam o nome de membros da literatura brasileira, ícones da literatura brasileira. E ele se encantou com a rua Vinícius de Moraes. Mas quando saiu para visitar a rua Vinícius de Moraes, o que ele constatou? Que nem iluminação pública tinha na rua. Aí ele associa, poxa, mas a poesia ilumina o nosso olhar, ilumina as nossas reflexões, e aqui está tudo escuro, tem que mudar essa realidade. O outro diz assim, olha, me preocupei com todo o nosso quadro aqui, eu estou formulando petições lá para o subprefeito, mas não sei se ele vai responder, mas não tem problema, eu estou indo embora da escola, não do bairro. Eu continuo no bairro e continuarei com essas discussões que brotaram aqui na escola, no meu trabalho, aqui no bairro, porque elas interessam a minha vida, que não se encerra na escola. Então, penso que esse elemento também é fundamental, e que o programa procurou destacar. O trabalho de formação tem sentido se as pessoas se reconhecem, se a sua vida é retratada. E eu não estou sendo provinciano na fala. Tenho cuidado de que, claro que as questões da vida não se esgotam na província. Tem dimensões planetárias, que também merecem apreciação, merecem uma postura de solidariedade humana. Se a criança, o jovem, adolescente tem essa compreensão, ele vai buscar os mecanismos, e hoje, né, as tecnologias, que é uma outra parceira nossa no trabalho, vai possibilitar contatos e reflexões para além da realidade, inclusive nacional, né, para uma dimensão mais planetária. E claro que também nessa linha ainda de integração, os trabalhos com a informática educativa, que hoje vem ganhando contorno de tecnologias para a aprendizagem, portanto, ganhando uma complexidade maior e trabalhando muito próxima do que são as preocupações do Programa Mais Educação São Paulo no seu percurso curricular, que é a investigação, é a autoria, é a dimensão da responsabilidade coletiva, entre elas, o que as tecnologias da aprendizagem trouxeram mais recentemente, que é a experiência com a cultura maker, que tem todo um processo investigativo muito afinado com as preocupações centrais do Programa Mais Educação São Paulo, assim como também elementos da robótica, em que se constitui como objeto de preocupação das tecnologias para a aprendizagem, que fortalece esse domínio, né, das linguagens para o mundo contemporâneo, que podem ser utilizados, e nós estamos vendo como a sociedade brasileira se articula, se organiza por mecanismos tecnológicos, o tempo todo nós estamos vendo isso. Então, mais do que nunca, também as tecnologias da aprendizagem vão nos ajudando nessa direção. Da mesma forma que esse é um ganho também, consideramos, né, um desafio enorme. Mais do que nunca insistimos que todo deficiente, transtorno geral de desenvolvimento, altas habilidades, ele vá para a rede regular efetivamente. Olha, lá Salamanca 94, quantas águas rolaram de lá para cá? Então, mais do que nunca, ele tem que ser visto com aquilo que ele carrega identitariamente. E tem que ocupar esses espaços com suas características. Então, não tem que reduzir, não tem que minimizar, ele tem que circular plenamente por esses espaços, e as suas características vão ditando até onde é possível chegar, no reconhecimento das características singulares deste estudante, desta estudante. Portanto, o atendimento educacional especializado e todo o trabalho da educação especial vai reconhecendo criança, jovem e adolescente com características singulares e com o direito, sujeito de direitos, de estar nos mesmos espaços que outras pessoas que não marcadas por essas singularidades têm. Então, esse é um outro elemento importante. Claro que também vou falar de um desafio, não é tranquilo, nós sabemos disso.
né? Mas houve um esforço, eu tenho plena clareza, estava inicialmente na DOT-P de Pirituba e via como isso pulsava muito entre nós, que é a discussão de ciclos, né? Então, que autores discutem ciclos? Creso Franco, Luiz Carlos de Freitas, Miguel Arroio. Ora, a nossa compreensão, nossa luta foi sempre no sentido de estabelecermos que a discussão de ciclos, ela deveria dialogar com os tempos da vida, né? E numa dimensão temporal maior, que permita um processo de continuidade. Tem contradições? Tem contradições. Não se oculta contradições, procura se enfrentar. Então, dentro das questões de ciclos, de alfabetização interdisciplinar e autoral, claro que a denominação de cada um desses ciclos, ela não dá conta da complexidade do que é educar. Não é interdisciplinar só a partir do 4º ano, nem autor só a partir do 6º ano, do 7º ano. Então, esses desafios estão colocados nas várias etapas e modalidades da educação básica, mas foi um mecanismo de provocar o tempo todo o sinal de alerta para a rede. É necessário ter um olhar interdisciplinar, é necessário construir autoria, é necessário assegurar o direito de alfabetização para as crianças, para que elas possam se desenvolver plenamente. Então, essa configuração não é tranquila, não estou dizendo isso, não sou irresponsável, mas é um debate que ainda continua entre nós e que tem que ser aprimorado, mas que já caminhamos. Olhamos para trás e vemos que o nosso lugar hoje não é o mesmo lá de 2013. Então, aí se aplica a alfabetização, o PNAE, com todas as questões que também muitos de vocês aqui se depararam, como foram as primeiras experiências de formação do PNAE, que questões apareceram na rede, como era a relação dos orientadores com os alfabetizadores, mas foi um movimento que ele teve uma importância no sentido de desencadear entre nós as preocupações com a alfabetização numa dimensão mais federativa, porque era um compromisso da União no sentido de construção de um pacto nacional pela alfabetização na idade certa, que o município de São Paulo, né, aderiu e aí já assume imediatamente responsabilidades para buscar esse ambiente e assegurar esses mecanismos de alfabetização. E, claro, né, numa outra perspectiva, que busque recursos efetivamente, pedagogicamente, metodologicamente, conceitualmente, que vá ajudando as crianças a se desenvolverem, a se reconhecerem enquanto indivíduos, com tempos e espaços de formação distintos, mas que é possível dialogar e é possível caminhar, né? Bom, com relação ao ciclo interdisciplinar, também penso que, tudo isso que eu estou dizendo, acho que é importante esse registro. São colegas da rede que estão temporariamente na secretaria. Quando eu falo de educação infantil, todas as colegas, desde a Sonela Rubia, que é a diretora da educação infantil, a Márcia Cordeiro hoje, né, que foi ocupado pela Fátima, a Lívia, e todos os colegas, a Renata, e todos, não vou estender, falei das diretorias, senão os núcleos também, mas enfim, todos os colegas da rede, que assumem uma proposta implantada e passa a ser implementada a partir de 2013 e que tem uma história na educação que merece respeito. Eu não estou dizendo que tem que concordar o tempo todo, claro, não é isso. Mas são colegas da rede, não estou falando de outros lugares, não. Estou falando da experiência que carregam na rede municipal de ensino de São Paulo. Então, isso é importante. Portanto, essas pessoas se encorajam. Ao assumir, não é fácil, ainda mais em 2016, não é estar num governo, não é muita coragem, gente, muita coragem, para dar a cara num governo e assumir responsabilidades no sentido de buscar transformação, não é para qualquer um, não, é difícil, é tensionamento o tempo todo, mas é encorajamento o tempo todo para superar as dificuldades. Então, uma preocupação em que lá o ensino fundamental ousou, junto com a rede, a estabelecer diálogos interdisciplinares, desejando o quê? A autoria, caminho da autoria, diálogos interdisciplinares a caminho da autoria. Então, não falamos de autoria daqui para lá, falamos de autoria de lá para cá e daqui para lá. Experimentamos a autoria, escrevemos para os colegas dizerem, não está bom, precisa mexer aqui, precisa mudar ali. Esse é o movimento que se
constitui efetivamente como autor e que deve ser experimentado nas unidades educacionais, nas diretorias de ensino, na secretaria, como um movimento que nos impulsiona a efetivamente nos encorajarmos para nos constituirmos como autores. Então, está lá os diálogos interdisciplinares. O outro é importante as áreas do conhecimento, e eu também acompanhei alguns encontros com a Márcia Cordeiro, os assessores das áreas do conhecimento, gente de ponta, né? Olha aqui, gente de ponta que está entre nós aqui, né? E que, portanto, vai também mostrando que não se abre mão da contribuição que essas áreas do conhecimento trazem para a humanidade, mas é necessário permeabilidade. E eu vi, em um encontro recentemente na Freguesia do Ó, que era um dos seminários propostos, eu vi a professora Maria Helena e a de música, a Marisa de música, a de música tratando questões da matemática a partir da música, a de matemática tratando questões de música a partir da matemática. Então, é esse o movimento. Então, esse movimento também foi possível nesse enfrentamento dos diálogos, no sentido de conseguirmos, né, estabelecermos os direitos de aprendizagem para as áreas do conhecimento. Então, as áreas do conhecimento continuam, mas numa postura mais aberta, como esse exercício que fiz agora, e também a professora Mercedes está nos ajudando nesse sentido. Então, lá o ensino fundamental. No ciclo autoral, é claro que tem aí a possibilidade, eu acho que isso também é importante, é rico, que é o encorajamento para lidar com diversas linguagens. E como nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, mas eu estou dizendo, quando o estudante, o jovem, a jovem, ele experimenta isso e vê o resultado do seu trabalho, com fotografias, com colagens, com filmagens, com documentos, etc., ele se reconhece nessa produção e ele consegue se comunicar usando essas linguagens. Então, o trabalho colaborativo de autoria, ele potencializa esse elemento. Claro que também tivemos contribuições de colegas formadores, mais esse último ano aí na FAF, que tinha um dos temas que eram as linguagens no percurso formativo, e diziam assim, cuidado o tempo todo com o processo de trabalho com as linguagens, não olhem apenas para o produto, está correto. Corretíssimo. Então, não é no ciclo autoral, não é olhar para o desfecho do trabalho colaborativo de autoria, mas é ver o percurso também que esse estudante foi desenvolvendo até chegar ao resultado final usando várias linguagens. Então, essa é uma marca importante aí do ciclo autoral. E, claro, mais do que nunca, provocar o jovem, a jovem, a entrar na realidade e se posicionar. Tomar partido, Terezinha Rios, não partidarizar, tomar partido. Que sociedade é essa que vivo? Qual é a minha implicação com essa sociedade? Eu vou me posicionando, então vou lutando pela melhoria do bairro, vou lutando por espaços culturais que ali o território não oferece, portanto, vou intervindo na realidade a partir de contribuições que o espaço educacional provocou. Então, intervir, né, o trabalho colaborativo com intervenção social usando linguagens. E claro que, olha, gente, não dá para desconsiderar que um jovem, quando diz assim, poxa, falam, meu trabalho é sobre as ruas do bairro, ícones da literatura, Vinícius de Moraes, não tem iluminação, ele está fazendo uma leitura crítica da realidade, não tenha dúvida. Então, potencializar esse exercício crítico do olhar do educando, da educanda, é quando vão para a realidade e se deparam com esta contradição, né? É claro que também o tempo todo provocá-los, chamá-los ao exercício da autoria, se constituir como autores e se encorajarem. E eu lembro, olha, como isso é importante, a história a gente vai revelando a idade, né? Então eu vou falar um pouco da minha experiência, um segundinho, como professor de história, lá nos anos 80, como muitas vezes o lugar que a história ocupava nas reuniões de professores não era o lugar da matemática, não era o lugar da língua portuguesa. Era uma guerra, porque o historiador fala o tempo todo, vocês estão percebendo, fala o tempo todo, não se cala, luta pelo direito de falar, mas e o colega de artes? E o colega de língua estrangeira? Era uma situação que não potencializava, muitas vezes implicava no silenciamento. Esse exercício o tempo todo aponta na outra direção. É necessário se constituir como autor, externar sua narrativa para que possa ser apreciada. Então, potencializa todos, não hierarquiza. Um tem mais direito à voz do que outros. Então, essa lógica
já percorreu a nossa realidade na educação e nós sabemos que é necessário o tempo todo superá-la. Né? E claro que o Antônio Joaquim Severino tem ali, num livro coordenado pela Ivani Fazenda, um artigo que ele vai falar da importância do projeto como intencionalização da prática. Então, vai dizer, é a partir do projeto que você intencionaliza uma prática. E, ao intencionalizar essa prática, ela pode revelar essa necessidade interdisciplinar, integrada, que dê uma outra dimensão para o trabalho. Portanto, né, é necessário, o tempo todo, quando considerarmos projetos, essa busca de aproximação entre as áreas do conhecimento e o exercício de eleger um desafio, que pode ser um desafio mais imediato, pode ser um desafio que extrapole o âmbito do território, que pode ser um desafio colocado para a vida planetária hoje, portanto, que mobilizem áreas do conhecimento profissionais a ajudarem a estarem junto, ajudarem a estar junto com os educandos e educandas no sentido do enfrentamento dessas questões que mobilizam, portanto, indicam estudos sobre a realidade imediata e planetária. Né? E para isso, claro que tem possibilidades de lidar com linguagens, intervir na realidade. É claro que, olha que interessante, também nós olhamos para situações, e eu vi aqui a Ivone ali do CECI, né? Então, tem um outro desafio, portanto, nós também nos deparamos com questões que é do âmbito federativo, Lei 10.639 e 11.645, que vão colocando a necessidade de que a história do Brasil seja também trabalhada numa outra perspectiva, e que, portanto, esses grupos sociais que tiveram silenciados historicamente, precisam trazer suas narrativas e, portanto, né, várias iniciativas são tomadas, entre elas o Agosto Indígena, também trabalhos ali que a educação infantil, CCI, né, CCI, que é o Centro de Cultura Indígena, Centro Educacional de Cultura Indígena, que vão também dialogando. E os depoimentos da formação, que eu vi numa dos vídeos do Agosto Indígena, o indígena adulto dizia o seguinte: a nossa lógica não é da instituição escola formar os nossos, é a nossa família que deve formar os nossos. Então, temos que aprender que é uma outra cultura de referência, que tem outras lógicas e que, portanto, estão entre nós, estão no Jaraguá aqui, estão em Parelheiros e, portanto, estão no território da cidade de São Paulo e nós precisamos reconhecer que são pessoas da história do Brasil, né, e, portanto, precisam ter as suas narrativas consideradas. A mesma coisa o Novembro Negro, e também me lembro disso de os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, acho que 1995. A esplanada dos ministérios foi tomada pelo movimento negro do Brasil inteiro, que apresentou política de cotas, reparações e Zumbi e 20 de novembro. Passou 20 de novembro, passou cotas, só não passou a reparação, que era a indenização das famílias. Olha lá, é da história da luta, nós não podemos ficar alheios a esse percurso que é do Brasil também, que o movimento negro brasileiro todo foi lá e conseguiu aprovar duas demandas, o 20 de novembro e cotas. E hoje também nós nos deparamos com a realidade contemporânea desse processo, desses fluxos migratórios. E nós temos, e eu me lembro muito bem de uma frase do Chico Buarque de Holanda, dizia assim: por que Lula, Chico Buarque? Porque não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. É isso. Literalmente. Então, nós temos que reconhecer que se nós deixarmos essa lógica de falar fino com os Estados Unidos e falar grosso com a Bolívia, serão os bolivianos aqueles menos valorizados e menos reconhecidos nas nossas experiências enquanto imigrantes. Portanto, não é essa lógica, mas é uma lógica de reconhecimento de pluralidades identitárias que devem ser reconhecidas e acolhidas pela educação brasileira, não numa perspectiva hierarquizante, porque nós sabemos a que interesses elas respondem, né? Falei do leituraço, falei de cultura maker, robótica. Uma outra questão é de comunicação. O Carlos estava por aí, não sei onde ele vai estar, mas imagino que esteja por aí entre nós, o Carlos, que tem a experiência com imprensa jovem, também que é outro mecanismo, e eu posso contar uma experiência que tive com a imprensa jovem. O Vitor Paro foi dar uma palestra numa escola lá, Roger Ferreira, deputado Roger Ferreira, em Pirituba, que era uma atividade
4 unidades, uma de Freguesia do Ó, EMF Morro Grande, EMF Fontenelle e a IMF Roger Ferreira. E a imprensa jovem estava lá. E aí eu fui apresentado como supervisor escolar, e era mesmo da região. A imprensa jovem, eu dizia assim, o menino que me entrevistou na imprensa jovem, você leu o livro que era pedido para ler? Você conseguiu? Quais suas ideias sobre o livro? Que se eu enrolo, se eu não tivesse lido, estaria perdido, que ele ia me questionando e me expondo. Por que você acha importante esse tipo de reunião? Qual é a sua contribuição? Você vai acompanhar essas escolas? Imprensa jovem, se dirigindo ao supervisor escolar e cobrando questões, que é isso, do exercício de ser sujeito, de formular questões, independente de quem seja. Ele lá quer saber o que é um supervisor, ele está lá, é da educação, então vou questionar. E aí fez o que tinha que fazer, questionando, se constituindo efetivamente como autor. Portanto, nós temos também outras experiências, como falei, do Emil, da Feira Literária Marginal, que são elementos que vão dando o tom de qual é o público, quais narrativas nós estamos privilegiando no sentido de buscarmos uma outra lógica curricular. O professor Antônio Flávio Barbosa Moreira tem um livro intitulado ênfases e omissões no currículo, da Papiros. E também ele vai falar dessa dimensão de quem é excluído, quem é enfatizado, quem é omitido na lógica curricular. E nós caminhamos no sentido de darmos visibilidade para aqueles que estão invisíveis. Mais do que nunca, vocês viram também que recentemente teve um movimento que anunciava, poxa, torturador tem que ter nome de rua e ser considerado como uma referência importante? Pode ser, não estou dizendo que não é polêmico, não, pode ser. Mas eu penso que essa é uma questão. Como é que nós vamos... a pessoa eliminou fisicamente outros, então, direitos humanos. Que lógica de direitos humanos deve nos guiar? E aí, parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, com o Instituto Vladimir Herzog, que nós sabemos a história do Vladimir Herzog, como um ícone, uma referência de como essa lógica de silenciar qualquer que seja a ideia, a própria Constituição de 88 é contra, porque ela diz que a educação tem que ser guiada pela pluralidade de ideias. Portanto, silenciar ideias, cortar a cabeça ou sufocar a cabeça, onde as ideias estão armazenadas, é dicotomizar corpo e mente, e isso não faz parte dos nossos compromissos. Temos também a experiência dos parques sonoros. Gente, alguns que eu estou citando, em hipótese alguma, essa referência é mais para dar elementos concretos do percurso curricular, mas elas não dão conta, estou sendo claro, não dão conta da riqueza que é a experiência de núcleos, diretorias da SME e guiadas pela COPED. Então, são alguns, mais para exercitar um pouco essa lógica que o programa Mais Educação traz. Então, parques sonoros, como algo também importante, que é uma outra dimensão de como os sons vão formando as crianças, como os sons vão sendo parte prazerosa, constituinte da infância. E aí, parques sonoros como algo que a cidade merece e as crianças merecem. Portanto, disponibilizar essa experiência não se encerra na Secretaria, tem apoio do Programa São Paulo Carinhosa, que, portanto, tem uma dimensão muito ligada ao gabinete do prefeito. Ora, a avaliação não é tranquilo. A avaliação, como disse, não é tranquilo, mas penso que há um desejo, e aí eu me lembro aqui mesmo nesse espaço, quando estávamos assistindo à apresentação da proposta do Educação Integral na cidade de São Paulo, agora recentemente, onde um diretor de escola da Zona Leste esteve aqui falando da sua experiência, ele era um dos convidados, ia fazer o relato, e ele dizia assim, poxa, agora tem que escovar os dentes 30 crianças. O que eu vou fazer? Eu estou caricaturizando as falas dele, reproduzindo para mostrar o percurso de aprendizagem. O que eu vou fazer? Vai lá em frente, na educação infantil, na EMEI, e conversa com a educação infantil. Aí foi, os profissionais, aí falaram, monta uma roda, faz uma roda. Fez. Aí não adiantou muito não, porque aí todos saíam da roda, iam lá escovar os dentes, tumultuado. Então, bom, e aí, o que a gente faz? Vai agrupando em trios, duplas, e vai aí tranquilo. Começaram a sentar na roda com as crianças e começaram a experimentar o que era esse exercício da higienização. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a educação infantil tem que ser vista, e nós não felizmente,
a nossa luta, ela vai na contramão disso. Mas nós sabemos que povoou, eu estou dizendo que povoou, para não acreditar que povoou ainda, lógicas que dizem assim, eu quero ficar mais tranquilo, então eu vou para a educação infantil. Né? Eu vou me ancorar na educação infantil, vou me esconder na educação infantil, como se fosse tranquilo e não fosse desafiador. Pelo contrário, hoje mais do que nunca, todos aqueles que passam pelos espaços da educação infantil sabem da sua responsabilidade, sabem da complexidade, sabem que hoje tem bebês considerados um trabalho educativo, mais do que nunca, como sujeito de direitos e que vai estabelecer diálogos com o adulto. Não é fácil, não é fácil. Portanto, é enganoso ter essa lógica hierarquizante de querer sair da direção de uma EMF para uma EMEI, para um SEI, achando que vai encontrar tranquilidade, que vai encontrar desafios, porque lá tem sujeitos. Todo lugar que tem sujeito não é a coisa de máquina, que você passa uma graxa aqui, uma coisa ali, sujeito reage de maneira diferente e demanda uma interação diferenciada. Portanto, a nossa preocupação qual que é? Entre elas, olhar para a educação infantil, que é uma contribuição que já é da história da educação infantil, é ver a importância dos registros num processo avaliativo. Então, que experiências de registro ricas que a educação infantil tem e que podem nos orientar, nos ajudar a pensar em outros momentos da formação desse jovem, desse adolescente, também guiados pela lógica dos registros que podem ser continuamente revisitados, inclusive possibilitando ao próprio jovem que tem acesso que tem acesso a esses registros e que tem o direito de se manifestar sobre eles, concordando, discordando, complementando, confrontando, enfim, essa é uma importância que a gente destaca ali, que o programa e o percurso vai permitindo, os registros numa perspectiva de compreender melhor o percurso formativo. E é claro que essa situação, que não é tranquila, mas penso que a Susan Daisy, eu não sei se ela está por aí, que hoje está à frente desse trabalho de avaliação, adotou um caminho corretíssimo que ajuda o programa Mais Educação também a enfrentar essa questão da avaliação, que é trazer a rede para a discussão da avaliação. Claro que eu estou falando por representação, não é toda, mas que tem um movimento que vai consolidando essas discussões nos vários espaços da cidade. Portanto, trazer a rede para discutir, para elaborar instrumentos, para avaliar esses instrumentos, para compreender a avaliação de aprendizagem, a avaliação institucional, portanto, criar um movimento de debate com a rede que, com certeza, pode provocar outras demandas e aí exigir que essas questões demandadas sejam apreciadas. E, por outro lado, também, ainda, como uma contribuição que é mais recente, é criado mais recentemente, o NAAPA, Núcleo de Apoio à Aprendizagem, ele vai destacar uma polêmica também que eu, como supervisor, já presenciei em algumas unidades, nesse meu exercício de supervisão, que é o diagnóstico tem que vir a qualquer custo, tem que diagnosticar. Tem que dizer se é autismo, se é, enfim, qualquer outro problema, tem que estar lá. Se não é, eu não consigo trabalhar. E aí a UNAAPA vem na direção de dizer assim, e os problemas de aprendizagem já foram equacionados? Foram investigados pelos profissionais? Não, mas é o diagnóstico. Essa lógica do diagnóstico é perigosa. Não dá conta do que constitui problema de aprendizagem. Claro que tem diagnósticos necessários, mas é necessário investigar se efetivamente é um caso de diagnóstico ou se é um caso de aprendizagem, de cognição e que tem que ter uma outra lógica, uma outra contribuição, que, portanto, não é essa do diagnóstico. E aí o NAAPA vem se encorajando e ajudando as escolas também a romper um pouco. Eu diria, é perigoso, mas acaba se constituindo até numa zona de conforto. Não tenho diagnóstico, eu não faço nada. Não, tem que trabalhar no sentido de investigar as possibilidades de aprendizagem. Claro, gente, que eu também não sou ingênuo nem hipócrita de dizer, nós sempre fizemos isso na educação como profissionais da rede. Se as condições ideais não estão dadas, nós lutamos. Continuamos caminhando, mas denunciando. Continuamos caminhando, denunciando, para buscarmos as condições, mas não ficamos paralisados. Porque essa lógica do discurso lacunar é uma lógica que atende interesses de quem não quer perder privilégios na cidade. Agora, a lógica do campo das possibilidades, essa é nossa.
Essa diz assim, ó, vou reclamar sim, mas vou fazer porque isso me autoriza a reclamar. Quanto mais eu trabalho, mais direito de reclamar tem, porque eu estou trabalhando. Estou buscando superações das dificuldades, portanto, me guio pela lógica das possibilidades, não me blindo no chamado discurso lacunar. Não tenho, não faço nada. Essa lógica, nós sabemos que nosso percurso vai indicando que é necessário superar. Claro que ainda no núcleo de avaliação, né, as questões de aprendizagem, como eu falava, é mais esse exercício de trazer profissionais da rede, ali 39 num primeiro momento, já esse ano são 110 pessoas, contribuindo para pensar a avaliação, para pensar em instrumentos, para trazer devolutivas, enfim, para estabelecer uma lógica que, se não resolve o problema, não joga para baixo do tapete, abre o debate. E isso é importante. Mobiliza a rede para ir se posicionando, contribuindo, refletindo e dando elementos para que a Secretaria possa ir ajustando seus percursos também. E claro que há o desejo de ter uma preocupação em chegarmos a uma experiência que consiga equacionar os desafios de avaliar numa perspectiva mais sistêmica, né? Que é a nossa rede aí, e também um pouco outras experiências, principalmente da União, que tem uma outra lógica externa, né? Bom, falei também dos 110 para esse ano, que vai reafirmando isso que dizia da parceria com a rede e a necessidade devolutiva. Pode passar o... E aqui, na educação infantil, eu dizia também a vocês, né, como que essa lógica dos registros e aí a orientação normativa, ela vai contribuindo nessa direção. Antes de chegarmos a uma definição, uma decisão, né, não é o suficiente, a pergunta que a educação infantil nos ajuda a fazer é: o que é que foi possibilitado e disponibilizado para essa criança, esse jovem, se desenvolver plenamente? Qual foi a minha implicação? Que nós falávamos, Mercedes estava conosco ontem, né, e pensávamos um pouco. Hoje, segundo o Mohan, o desafio do mundo contemporâneo está no outro. Eu sempre aponto o dedo para o outro, mas nunca reconheço a minha implicação aí. A questão é: qual é a minha responsabilidade também, o que eu disponibilizei para potencializar o desenvolvimento da criança? Se eu não disponibilizei nada e eu quero punir, penalizar essa criança, eu tenho que também refletir sobre a minha responsabilidade diante de um quadro como esse. Então, está lá os elementos da orientação normativa. E é claro que é importante também destacar essa dimensão do registro, da observação, que é isso. Então eu olho e vejo se tudo aqui, o que foi disponibilizado para a criança, para quê? Para eu replanejar meu trabalho, reorientar meu trabalho, porque reconheço que não foi tudo disponibilizado, que posso disponibilizar questões que não foram tratadas, replanejo, reoriento o meu caminho e, portanto, tenho uma outra possibilidade de apoiar essa criança que tem dificuldades. Olha, a avaliação institucional, muito legal também. E nós sabemos, quando eu digo do quadro nacional, que não é um quadro tranquilo, mas acho que esse também é a experiência dos indicadores, os indicadores da qualidade da educação infantil paulistana, ele tem um exercício político importante. Qual é o exercício político? É mobilizar a comunidade para olhar a instituição e se posicionar diante da realidade que a instituição revela. Né? Aí, olhando o que está adequado, o que não está inadequado, o que é necessário melhorar, com a presença de profissionais da unidade e, portanto, num diálogo, né, que também não é hierarquizante, mas que reconhece diferentes olhares, diferentes pensares para a instituição. E esse exercício trouxe ganhos. E eu estava aqui também nesse espaço, numa das experiências que 9 grupos de trabalho, ninguém quis abrir mão, a Sônia Larrubia está aqui, ninguém quis abrir mão de deixar de falar da experiência a partir do grupo de trabalho que se envolveu com os indicadores de qualidade da infância paulistana, porque é muita coisa e é rico, porque traz a comunidade, tinha gente, também tinham pessoas aqui presentes que eram da comunidade, que vieram participar desse seminário. Portanto, mostrando que a participação ela é fundamental e a comunidade ela tem esse direito de olhar para as instituições educacionais e dizer: são suas crianças que estão sendo atendidas lá e que elas têm implicação sim, que elas têm olhar sim e, portanto, tem que dialogar com os profissionais que respondem por aquela instituição e os indicadores ajudam nesse sentido. Né? Olha,
a educação integral, o PPP e o seu fórum. O que é isso? Né? Primeiro, assim, nós estamos também, eu falei do Seminário de Educação Integral. Então, penso que o movimento de educação integral é um movimento que vai sinalizando para um processo de convergência importante para o percurso curricular da rede, porque não tenho dúvida que vocês tomando contato, quem já teve, sabe do que estou falando, como a preocupação da proposta de educação integral na cidade de São Paulo, ela vai aprimorando, porque ela recorre historicamente a experiências de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, e vai falando da interrupção com a ditadura militar, e traz elementos da cidade de São Paulo, posicionamento da cidade de São Paulo, e chega a constituir a educação integral a partir deste momento, deste governo, em 2013, a partir de 2013, o que é constituir uma educação integral, dialogando com essa história do Brasil, no que se refere a essa possibilidade desde lá de Anísio Teixeira. Então, ok. Bom, vamos lá. A educação de jovens e adultos, também penso que ela traz uma questão rica, cuidadosa, está ali a Lívia, não é? Que olha para os sujeitos e olha para os percursos. Sujeitos carregando percursos. E é necessário conhecer esses percursos. Qual é o perfil desse percurso dos educandos da EJA? Foi um dos desafios elencados pela educação de jovens e adultos para poder entender quem são esses educandas que estão lá. Da mesma forma, a educação de jovens e adultos abre a sua responsabilidade e busca parceria, entre elas o Juviva, Juventude Viva. Em qual direção? Do CECADI, MEC, que diz assim, a população jovem negra está sendo executada em muitos lugares. Nós temos que ter políticas alternativas para essa população jovem negra, portanto, que ela consiga compreender que é necessário não aceitar os lugares sociais a ela impostos, é necessário uma outra perspectiva e, portanto, a educação de jovens e adultos vai na direção de parceria, potencializando, né, todo um trabalho focado nessas populações. E nós sabemos onde as unidades educacionais estão, né, como é a cidade de São Paulo, como é a realidade brasileira e, portanto, necessita de um trabalho de apoio que a educação de jovens e adultos vem desenvolvendo. Além de entrar em campos que nós também... Quem assistiu estava com a Jane numa audiência da Câmara Municipal de São Paulo sobre o Plano Municipal de Educação, em que tinham lá a questão da sexualidade como objeto de discussão, e eu estou falando das transexuais, dos travestis, que tem na EJA uma parceira corajosa, que abriga, que reconhece a identidade, que reconhece sujeitos de direitos e também trabalha com a formação desses sujeitos, e, portanto, que eles estão na sociedade, têm que se aprofundar, o direito de se aprofundar do ponto de vista de sua formação e não terão as portas da Secretaria e da Diretoria de Educação de Jovens e Adultos fechadas, como lá estava eu e Jane, tentaram fechar as portas do auditório da Câmara para aquele grupo e, olha, ninguém segurou o grupo, porque eles invadiram o plenário e ficaram fazendo os seus movimentos lá como necessário, por conta da situação que se encontravam. Enquanto que sabia, a Jane estava lá com todo o cuidado que tem, uma instituição religiosa que não precisou nem falar nada, as portas foram abertas para esse representante adentrar o espaço, e isso inquietou muito esses grupos, portanto, mostrando que é necessária uma outra lógica. A educação especial, como falei, ela vai muito na perspectiva da educação inclusiva, da transversalidade e de colocar os sujeitos, né, com características singulares nesses espaços regulares, e eles tenham o direito de circular por esses espaços com suas características, com suas demandas, e, portanto, não tem que minimizar, não tem que readaptar, não tem que, enfim, diminuí-los como sujeito, porque essa lógica não é a lógica que constitui sujeitos com as suas características singulares. Gente, eu estou correndo aqui, mas diria assim, olha, eu vou saltar um pouco as preocupações, parceria SME-DRE-UE, UE-DRE-SME, esse é um movimento que o tempo todo também nós procuramos fazer. Mas encerro, estou caminhando para encerrar, que são os chamados elementos instituintes e as convergências. Estou encerrando. Que assim, claro que esse percurso, muitos de vocês podem ter participado de ações
que trazem essa discussão da invisibilidade e da necessidade de dar visibilidade a grupos historicamente invisíveis. Da mesma forma que a importância da educação tratar da vida concreta, não é preparar para a vida, não é preparar para a vida, Luiz Carlos de Freitas, mas é deixar a vida e invadir o espaço escolar e trazer questões. Então, sujeitos, contextos e processos que também vão mostrando que os sujeitos foram preocupações centrais no programa de reorganização curricular. Combate às práticas de discriminação, preconceito e racismo. Iniciativas que vão revelando, entre outras, situações concretas de crianças que tinham dificuldade de se reconhecer. Eu falei lá do João Acaiabe, do espelho, e a partir de trabalho educativo, disponibilizando referenciais identitários desses grupos, as pessoas vão conseguindo se fortalecer, se reconhecer, e, portanto, permanecendo na escola numa outra perspectiva. A educação integral, já falei, acho que não é necessário repetir. A Unicel, como também uma preocupação de integralidade, então, desde a infância, adulto e os bairros, o prefeito falava da experiência nesse sentido aqui, de bairros educativos, bairros educadores, em que os CELs se constituem em polos e que possibilitam uma experiência inovadora na cidade de São Paulo, que é ter ensino superior nesses espaços em parcerias com universidades públicas e com outras instituições. As linguagens no percurso curricular também, como algo que o tempo todo a educomunicação é uma referência importante para isso, não só lá, mas também no trabalho com as áreas do conhecimento e colegas parceiros, as linguagens são muito bem cuidadas. A dimensão da inclusão, e, portanto, aí não só a educação especial, que é vigilante no sentido de todos tenham a perspectiva de inclusão, como também, de um modo geral, a educação infantil fundamental EJA, essa preocupação com a inclusão. A descolonização do currículo, isto é algo que foi nascendo com esse diálogo, a partir do diálogo com a rede, que foram apontando questões que as narrativas, não só essas historicamente canonizadas, devem ter espaço nas nossas unidades educacionais. A emancipação, no sentido do encorajamento, da denúncia, do anúncio, como parte integrante também do nosso trabalho. E, para finalizar, o exercício da crítica. Mas, olha, aí eu queria deixar uma contribuição que não é minha, é da Selma Rocha. Crítica não é julgamento. Crítica não é julgamento. É um exercício analítico. Aí, esse exercício analítico permite novas configurações. Portanto, o que está em jogo para nós no exercício da crítica não é julgar se é bom ou se é ruim, mas é ofertar ideias para que o outro possa perceber. O Mário Sérgio Cortella, se dois se encontram, cada um portando uma ideia, eles trocam as ideias e voltam com 2 ideias cada um. Então, ter ideias para ter possibilidade de síntese, e é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês.